Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, a partir do verso de número 14. Marcos 16, a partir do versículo 14. Podemos ler? Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Verso 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Senhor, nesta noite, ao abrirmos a Tua palavra, nós cremos que o Senhor tem algo preparado para nós. Como nós acabamos de cantar, fazemos do coro da canção a nossa oração. Que a Tua doce presença venha sobre nós. Que a doce presença do Teu Espírito venha com poder sobre nós. Que a doce presença do Santo Espírito de Deus venha trazer cura àqueles que necessitam de cura. Venha trazer renovo para aqueles que estão se sentindo fracos. Venha trazer alegria para aqueles que se encontram tristes e abatidos. Que a presença do Senhor venha trazer direção para aqueles que se encontram perdidos, sem rumo. Que a presença do Senhor nesta noite venha trazer conforto, consolo, exortação, correção. Que a doce presença do Senhor não permita que a gente volte para a nossa casa, para os nossos afazeres, da mesma maneira que chegamos. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, e por isso nós Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, com ações de graças em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar-se, queridos, por favor. Algumas semanas atrás, nós estávamos celebrando a Páscoa. Sim ou não? Você se lembra? Não faz muito tempo, acredito que uns 15, 20 dias para trás, nós estávamos celebrando a Páscoa. Ontem, nós tivemos outro feriado. Se tem uma coisa que o Brasil é bom, é de feriado, né, gente? O país para ter feriado como nós. Sexta-feira que vem, já me lembrou aqui o meu digníssimo xará, 1º de maio, feriado, não é verdade? Então, se alguém gosta de feriado, lugar bom para morar é no Brasil, tá certo? Mas vamos nos ater apenas ao feriado da Páscoa. Para aqueles que não sabem, daqui a algumas semanas, nós também, como cristãos, nós vamos celebrar no domingo, dia 24 de maio, se a minha conta não me trai. Eu fiz essa conta ontem em casa, então eu espero que de ontem para hoje eu não tenha errado. Dia 24 de maio nós vamos nos lembrar do dia de Pentecostes. Quantos se lembram dessa narrativa bíblica, não é? Um acontecimento, uma festa que aconteceu no calendário cristão para nós 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio sobre a linha do tempo, porque senão você vai se perder, ok? 15, 20 dias atrás, o que nós tivemos? Já se perderam, né, irmãos? A Páscoa. Ok?
ok? 15, 20 dias, um pouco mais, daqui para frente nós teremos o quê? A celebração do dia de Pentecostes. Mas quando você olha para a narrativa bíblica e para aquilo que os 4 evangelistas narram, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas e quanto João, essa linha do tempo da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes, fatos aconteceram, coisas aconteceram, e às vezes a gente parece que a gente se perde nessa linha do tempo sem entender muito bem o que acontecera. Primeira coisa que você precisa saber é que depois da ressurreição de Jesus e antes do dia de Pentecostes, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, ou seja, 10 dias antes do Pentecostes, o que aconteceu? Jesus foi assunto ao céu, ok? Então, primeira coisa, linha do tempo, Páscoa, dia de Pentecostes, nesse intervalo Jesus foi assunto ao céu. Mas como eu mencionei, ele ficou ainda quantos dias com os seus discípulos? 40 dias. O que você acha que Jesus ficou fazendo durante 40 dias? Ele continuou ensinando a respeito do reino de Deus. E entre esses ensinamentos nós encontramos o quê? Exatamente as últimas palavras relatadas pelos evangelistas. Inclusive esta palavra que nós acabamos de ler no evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 16. Se você prestou atenção, os 2 últimos versos que nós lemos, o verso 19 e o verso 20, narra o quê? Exatamente a ascensão de Jesus aos céus. E antes do verso 19, do verso de número 14 até o verso de número 18 que nós lemos, foram algumas das últimas orientações de Jesus a quem? Aos seus discípulos. Vocês estão me acompanhando, sim ou não, gente? Muito bem. E quando a gente olha para esses versos aqui de Marcos, eu quero acreditar que é um texto, se não conhecido por todos nós, mas da nossa grande maioria. Porque esse texto de Marcos 16 e o texto de Mateus 28, 19 e 20, são textos que se referem à grande comissão. Jesus reúne os seus discípulos antes de subir aos céus e ele dá uma ordem. Qual é a ordem? De uma maneira simplificada. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Façam discípulos de todas as nações. Então, antes de acontecer o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo, como está lá em Atos 2, Jesus trouxe essas orientações aos seus discípulos. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas últimas orientações de Jesus aos seus discípulos, preparando-os para uma missão. Hoje à noite eu quero falar sobre isso. Nós, homens de honra, fomos chamados para uma missão. Quem aqui serviu o exército? Quem teve a grata alegria de servir o exército, o quartel? Eu não tive, por isso que eu estou falando que é uma grata alegria, né? Só quem estava lá sabe, né, pastor André, se foi mesmo uma grata alegria ou não. Mas quando os soldados vão, né, em missão, vai de qualquer jeito? Vai de qualquer jeito? Não, existe o quê? Um preparo. Existe uma preparação, pelo menos é assim que eu acredito que tenha, não é? Com Jesus não foi diferente. Jesus, ele reúne os seus discípulos, ele reúne os seus e ele faz uma preparação antes deles saírem para cumprir esta missão. E eu quero mostrar para vocês
3 aspectos que envolvem a minha e a sua preparação para nós cumprirmos esta missão que Jesus deixou. E que não foi apenas para os discípulos, para os apóstolos, para os primeiros cristãos. É uma missão que se estende até nós hoje. E vai continuar valendo até quando Jesus voltar. Você está preparado para cumprir essa missão? Primeiro ingrediente que eu e você precisamos absorver, aprender, para a gente cumprir bem essa missão que Jesus nos deixou, sabe qual é? Nós não podemos ser homens de dúvida. Nós precisamos ser homens de convicção. Diga assim comigo, eu preciso ser um homem de convicção. Amém? Em Mateus, capítulo de número 16, se você quiser, você pode abrir lá em Mateus, capítulo de número 16. Tem um texto também bastante conhecido por nós, que é chamado da Confissão de Pedro. Certa vez Jesus chega aos seus discípulos e pergunta assim, viu? Fala uma coisa para mim. O povo, as pessoas estão dizendo o que a meu respeito? Quem elas dizem que eu sou? Vocês se lembram da resposta? Está lá em Mateus 16, a partir do verso de número 13. E os discípulos respondem, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que pode ser até Jeremias ou qualquer outro profeta. Agora olha o que diz o verso de número 15. Ao que Jesus perguntou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu diria que Jesus aqui, ele foi como um mineiro pelas beiradas. Sim ou não? Qual era a resposta que Jesus queria saber? De quem estava caminhando ao seu lado. Você consegue ouvir o eco da pergunta de Jesus hoje dizendo, Rodrigo, para você, quem eu sou? Robson, Luiz, Laércio, Túlio, Vitor, André. Para vocês, quem eu sou? Diz o texto que Pedro, verso 16, disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Preste atenção. Naquele momento, Pedro recebeu uma revelação da parte de Deus para entender quem era aquele homem que estava diante dele. O que eu e você precisamos entender hoje à noite, que nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão como cristãos, como discípulos, como portadores do Evangelho da Paz, se nós não tivermos convicção de quem é Cristo na nossa vida. Quando a gente não tem convicção de quem Jesus é, irmãos, nós vivemos igual uma montanha russa. Um dia a gente acredita em Deus de todo o nosso coração. Outro dia a gente desacredita em Deus também com todas as nossas forças. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é conduzida por sentimentos e emoções. E por circunstâncias que a gente vive, e não por convicção de quem Ele é. Para vocês, diz Jesus, quem eu sou? A fé deixa de ser uma teoria e se torna uma convicção. Você se lembra de um dos apóstolos chamado Tomé? Quem é que se lembra? Tomé. Eu não vou acreditar se eu não tocar nele. Jesus aparece. Tomé presencia o milagre da ressurreição, vê as marcas das feridas, e Tomé diz, Senhor meu
e Deus meu. Tomé sai da dúvida para a convicção. Hoje à noite, se eu e você queremos ter uma vida espiritual saudável e ver a manifestação de Deus na minha vida e na sua vida, nós precisamos sair daqui convictos de que Jesus é o Deus da nossa vida e que, apesar de muitas vezes parecer o contrário, Ele continua no nosso barco. Amém, queridos? Ele continua no meu e no seu barco. O fato de Jesus estar no barco significa que não vai ter onda? Não. Significa que não vai ter vento contrário? Não. Significa que não vai ter tempestade? Muito pelo contrário. Mas eu e você estamos convictos de que aquele que acalma o mar, aquele que dá ordem ao vento, Ele está no barco da nossa vida. Amém? Nós não seguimos um ideal. Nós seguimos uma pessoa real. Preste atenção no que eu vou dizer. Homens de convicção não vivem de eu acho. Eles vivem de certeza. Amém? Você conhece a faculdade de Axologia? Tem uma galera aí que é formada, bacharel, né, Xará? PhD em Axologia. Eu acho. Eu acho. Os palmeirenses também acham que tem mundial. Pode achar, não é verdade? Me diz, eu não ia perder a oportunidade, né, pastor André? Pode achar, vai lá na FIFA, se tiver alguma coisa lá, tá certo. Não, nós somos um povo de convicção. Amém? Certeza, como nós acabamos de cantar, que Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu e em seu lugar. Amém? Vamos adiante. Segundo aspecto que a gente precisa ter na nossa vida para a gente cumprir a missão do Senhor. As últimas palavras de Jesus não foram apenas essas que nós lemos aqui em Marcos 16 e que eu citei também lá de Mateus 28. Corre a sua Bíblia lá para Atos, capítulo 1. Está bem pertinho aí de Marcos 16. Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quinto livro do Novo Testamento. Acharam? Olha o que diz o verso de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou de que maneira, irmãos? Vivo. A quem? A seus apóstolos. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Não foi um pedido, não foi uma sugestão, foi o quê? Uma ordem. Quem aqui é pai? Já deu ordem para o seu filho? Já, né? Já obedeceu? Nem sempre, mas você fez a sua parte. Olha qual foi a ordem de Jesus, pastor Vitor. Não se afastem de onde? De Jerusalém. Mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Amém? Primeiro ingrediente para eu e você cumprirmos a missão de Deus: sermos homens de convicção, não de dúvida. Segundo, aguarde sempre a direção de Deus para a sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer, porque essa é uma das minhas lutas maiores, mas talvez possa ser a sua luta hoje à noite.
esperar também é direção de Deus. Acho que é só eu mesmo, viu? Porque se tivesse mais alguém tinha dado um amém aí, viu, Xará? Acho que só eu que tenho essa dificuldade, viu? Mas eu vou tentar de novo, vai que, né? Esperar também é direção de Deus. Foi isso que Jesus falou para os apóstolos ou não? Esperem. Aguardem. Tenham paciência. Não coloquem os pés pelas mãos. Não saiam fazendo na força do seu braço. Sabe, queridos, nós como homens chamados por Deus para uma missão, muitas vezes a palavra de Deus para mim e para você, antes de qualquer decisão a tomar é: espere. Esperar o quê, pastor? Esperar o que Deus quer fazer e falar para você. Esperar uma direção. Esperar um momento. Esperar uma porta aberta e não forçar a entrada da porta. Esperar por uma cura. Esperar pela restauração de um familiar. Esperar pela conversão de alguém muito próximo e querido a você. Esperar algo que vem de Deus para mim e para você no tempo que Ele determinar. E quando chegar, não vai ser um peso. Vai ser uma bênção que eu e você vamos desfrutar e gozar daquilo que Deus preparou para nós. Amém? Imagina a cabeça dos discípulos. Jesus é assunto ao céu, eles recebem uma ordem para sair e pregar o evangelho, eles querem anunciar a ressurreição, eles querem anunciar aquilo que eles presenciaram, mas Jesus diz assim: mas antes de vocês saírem e cumprirem com esta missão, antes de vocês irem para os 4 cantos, vocês esperem em Jerusalém. Porque existe um propósito de Deus por trás de toda a espera para mim e para a sua vida. Amém? E como que a gente descobre qual é esse propósito? Diga assim para quem está do seu lado: só tem um jeito. Esperando. Sabia dessa, lindão? Não tem outro jeito. Porque se você se adiantar, como diz o ditado popular, quem tem pressa, se você adiantar, vai estar cru. Mas se você esperar o tempo de Deus chegar, você vai descobrir o propósito dele para a sua vida. Foi isso que aconteceu onde, gente? 50 dias depois da ressurreição de Jesus. No dia de Pentecostes. Eles esperaram com um grupo de outros irmãos e de outras irmãs. E o que aconteceu, Túlio? A promessa se cumpriu. Quando? No momento determinado por Deus, quando todos estavam juntos em um só espírito, em uma só fé, buscando ao Senhor em oração, em obediência à sua palavra, à sua direção, eles foram cheios da presença de Deus. Você quer ser cheio da presença de Deus? Como fora lá no dia de Pentecostes, como nós acabamos de cantar: doce presença venha sobre nós. Então aprenda a esperar em obediência. Não é aprender a esperar igual o Chaves. Lembra do Chaves? Como que o Chaves saía? Não saía chutando tudo assim? Gente, eu sou do tempo do Chaves. Coisa mais boba do mundo, mas toda vez que eu assisto eu morro de dar risada. Eu não sei por quê. Às vezes a gente sai igual o Chaves, esperando mais bravo, murmurando, reclamando: eu não vou mais na igreja, eu não vou orar mais, eu não quero mais saber.
Deixa eu te falar uma coisa só entre nós. Você sabia que Deus não perde nada com isso? Você sabia ou não? Quando eu e você, não, só eu, aqui não acontece isso. Quando eu faço essas chantagens para Deus, vocês sabiam que Deus não perde nada? Quem é que perde? Aquela pessoinha que você vê todo dia de manhã no espelho. Ela que perde. Aprenda que homens que recebem uma missão e obedecem, recebem uma direção clara. Amém? Não age por impulso. Agora preste atenção. Como eles obedeceram, eles receberam poder. Como eles esperaram, eles receberam a unção. Como eles aguardaram, eles receberam o sobrenatural de Deus para as suas vidas. Primeiro ingrediente que precisa ter na minha e na sua vida para a gente cumprir a missão que Deus nos confiou, sermos homens de convicção. Segundo, é sermos homens que buscam sempre a direção de Deus para as suas vidas. E terceiro e último, a gente não vai conseguir cumprir o plano de Deus para a nossa vida, e nem o chamado dele para nós, se do alto não vir capacidade sobre nós. Amém? O mesmo livro de Atos, nesse mesmo capítulo 1, versículo de número 8. Quando eles perguntaram, Senhor, quando que vai ser o tempo? Quando que vai cumprir? Quando que vai acontecer? Jesus disse, vocês não precisam se preocupar com isso. Mas vocês precisam se preocupar em saber de uma coisa. Verso 8. Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Homens cheios do Espírito cumprem a missão. Homens vazios do Espírito Santo falham na missão. Homens que realizam a missão na sua própria força só joga esforço fora. Homens que cumprem a missão cheios do Espírito produzem frutos para a glória de Deus. Amém? Você quer ver a prova disso? Nós acabamos de falar do irmão Pedro, sim ou não? O mesmo Pedro que confessou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, foi o mesmo que negou Jesus? Foi o mesmo que foi o primeiro a bater em retirada? Foi o primeiro a correr quando a coisa ficou feia? Mas onde ele estava agora? Onde ele estava agora? Esperando. No capítulo 2, do mesmo livro de Atos, versículo de número 14, depois que o Espírito Santo desce sobre aquele grupo de irmãos de aproximadamente 120 pessoas, sinais se manifestam. As pessoas começam a ouvir aqueles homens iletrados, incultos, falarem nas grandezas de Deus nas suas próprias línguas maternas, e eles ficam perplexos, pensam que eles estão bêbados, né? Alguns zombam deles. E aí no verso de número 14 do capítulo 2, diz o texto: então João se levantou junto com os 12, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos. Amém? Amém, irmãos? Amém nada. Por que amém? É João? Está escrito aí? Está vendo como o pastor pega se os irmãos estão prestando atenção ou não, pastor André? João. De onde vocês tiraram João? Quem era? Quem era, irmãos? O mesmo? O mesmo? O mesmo? Eu lembro de uma pregação do pastor Aguiar, de uns 20 e poucos anos atrás. O Pedro que dá pena?
ou o Pedro que vale a pena? Você quer sair daqui hoje como? O Pedro que dava pena e dó? Que saía correndo? Que negava? Que fugia? O impulsivo, mas que na hora que a coisa apertava? Ou o Pedro que vale a pena? Esse Pedro, cheio do poder de Deus, e que agora não precisa mais que ninguém se levante. Ele se levanta e ele faz uma pregação narrando desde Abraão até chegar em Jesus Cristo. E no final da pregação, uma coisa assim muito tranquila acontece, né? Muito comum hoje. Quase 3.000 pessoas recebem a Cristo como Senhor e Salvador. Se a gente quer sair daqui hoje à noite como um soldado melhor do que quando entramos, a gente precisa ser capacitado pelo poder do Espírito. Por isso que a hora que os irmãos estavam cantando aqui, doce presença, falei, Senhor, obrigado, porque hoje realmente é a noite da presença do Espírito do Senhor tocar e inundar o nosso coração, para fazer o que nós necessitamos, e cada um dentro da sua limitação e da sua necessidade. Talvez hoje à noite, como eu orei, você precisa de cura. Talvez hoje à noite você precisa de conforto. Talvez hoje à noite você precisa de uma renovação. Agora algo é claro, nós não podemos viver sem o Espírito de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Gente de convicção firme, gente de direção clara e gente cheia do poder de Deus. Que Deus nos ajude. Você está comigo nessa? Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos ficar de pé. Pastor André, posso orar? Se de alguma maneira hoje à noite Deus tocou no seu coração, eu quero só pedir que você coloque suas mãos no seu coração hoje à noite. Se em algum momento dessa nossa reflexão Deus ministrou a você, aí no seu lugar ore e fale, Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar. Eu preciso ter mais convicção naquilo que eu acredito. Eu preciso receber uma direção clara do Senhor para a minha vida. E eu preciso hoje à noite ser cheio do Espírito Santo. Daqui a algumas semanas nós estaremos no domingo de Pentecostes. Mas Deus não tem compromisso com uma data ou com uma agenda. Deus tem compromisso com o meu e com o seu coração. A gente não precisa esperar o domingo do dia de Pentecostes. Deus pode nos visitar hoje à noite. Senhor, em nome de Jesus, eu me uno a esses meus irmãos, meu Pai, que hoje à noite apresentam seu coração diante de Ti. Todos nós somos limitados, todos nós somos pequenos, todos nós somos carentes e dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Mas hoje à noite, ao olharmos para a Tua palavra, nós somos desafiados, meu Pai, a não sairmos deste santuário da maneira como chegamos. Então hoje à noite, meu Pai, se existe dúvida, se existe incerteza no coração de qualquer irmão que aqui está, que hoje à noite o Senhor troque essa dúvida por uma convicção segura de que o Senhor é Deus e de que o Senhor tem um plano perfeito para a vida dele. Se hoje à noite algum irmão está aqui angustiado, meu Pai, porque precisa tomar decisões importantes, precisa, meu Pai, sair daqui hoje à noite com alguma clareza para a sua vida, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga orientação, e que nenhum dos teus planos sejam frustrados na vida do teu servo, meu Pai. Mas hoje à noite, meu Pai, se alguém está aqui cabisbaixo, sentindo-se desamparado,
sentindo-se abandonado, que hoje à noite o Espírito do Senhor, a doce presença do Espírito do Senhor, venha sobre o coração do seu filho, renovando, fortalecendo, dando um novo batismo de fogo hoje à noite, trazendo pureza, trazendo libertação, trazendo renovação, Senhor, e hoje à noite, levantando cada um de nós aqui presente, como homens e soldados comprometidos com a missão de continuarmos a boa obra que o Senhor começou em nós e através de nós. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui presentes e pela certeza que a palavra do Senhor não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a designou. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, seja cheio do poder de Deus em nome de Jesus.